Meus amigos, a entrada no mundo astral, ela necessita do domínio dos três corpos acima indicados, que já indicamos num dos nossos vídeos lá, né? Ou seja, o aspirante deve ser puro no corpo físico, no corpo de desejos e no corpo de pensamentos. Ou em outros termos, deve ser puro em pensamentos, em desejos e em obras. A verdade é interna, e para chegar a ela, devemos entrar em nosso mundo interno e fazer do nosso corpo físico um sarcófago. Por meio da profunda meditação e da oração mental, penetra o espírito nas correntes divinas, ascende até o Pai que dará ao vencedor o maná escondido e lhe dará uma pedrinha branca e nesta um novo nome escrito que ninguém sabe, senão aquele que recebe. Ora, no fim, daremos alguns exercícios para vocês no futuro. A gente vai dar alguns exercícios para vocês fazerem ensaio. Justamente, às vezes é um exercício respiratório, não é? De postura, de meditação. Então, mas dando continuidade, há pessoas crentes de que os tempos da iniciação se extinguiram, ou seja, antes da era cristã. Talvez seja certo, porém nunca deve ser olvidado que se a iniciação egípcia desapareceu, outras mais importantes e mais práticas surgiram no judaísmo e a mais perfeita nos trouxe o cristianismo. Dizem-nos hoje que cumpre ir buscar lá no Tibete a palavra perdida, que nos cimos inacessíveis do Himalaia está o misterioso retiro dos mestres. Não negamos a existência de excessos seres naquela região, mas devemos compreender sempre que o Himalaia é também símbolo igual ao das pirâmides do Egito, que permanece no mundo interior do ser humano. A invisível entrada permanece aberta, a senda hoje, como então, existe. Só podem palmilhar a estrada aqueles que põem em prática os 4 conselhos da Esfinge, guiados por decidido propósito e isento de insana curiosidade. Onde quer que estejam, pode achar o caminho, porque os mestres internos velam e a sua atenção atinge todas as partes. Ou seja, nós temos os mestres internos dentro da gente. A gente, durante o outro, a gente falou desses mestres que se encontravam no interior do homem, mas é preciso que o homem volte para dentro de si, mantenha um pensamento, concentre. Ou seja, imaginem, né? Eu costumo dizer que imaginar é a imagem-ação. Imagine você entrando na piano, já sabe que ela tem o formato, as câmaras dela, como a gente falou, de um corpo humano. Então imagine você ali entrando, passando pelo aquele ritual todinho, não é? Mas desde que você, vai intuindo aquilo dentro de você, no silêncio, ou no seu quarto, ou na sua casa, fecha os olhos, vai meditando, vai refletindo sobre isso que a gente tem dito, vai pensando direitinho nessas coisas e vai fazendo as suas comparações, que você chega lá. A todos nós é permitido isso. Tudo bem, como a gente falou aqui no meu escrito, acabou aquela iniciação ali, mas espiritualmente ela continua, porque aquela esfinge ali é o símbolo do corpo do homem. Ali eram iniciados aqueles egípcios, aqueles povos da vizinhança, como por exemplo, ali foi Solon,
ali foi Platão, ali foi o próprio Pitágoras e tantos e tantos e tantos outros de outras civilizações. Porque naquele tempo o Egito era como hoje em dia, não tem um país bem desenvolvido, que tem boas universidades, né? A situação lá é bem melhor do que um país subdesenvolvido. Então era como o Egito, a comparação que a gente pode fazer, né? Daquele passado com esse presente agora. Então, se a gente tem condições, pelo menos espiritualmente, ir até lá, a gente vai. Mas como a gente vai se não tem mais nada lá, está tudo tudo virou ruínas? Mas a gente tem os livros que a gente dá para soerguer aquela ruína, pelo menos espiritualmente. A gente vai vivendo. Olha, numa ocasião havia uma propaganda antigamente, quando eu era rapazote, que dizia assim, ler é viver. E de fato, né? Você pega às vezes um bom romance, você vai lendo aquele romance, você penetra dentro da história do romance e vai lendo, né? É como se você estivesse naquela história. A mesma coisa, quando a gente fala aqui da iniciação na grande esfinge, você quando lê sobre esse assunto, o que é que vai acontecer? Você vai mentalmente, né? Ou digamos assim, espiritualmente, viver tudo aquilo. Ora, se você vive tudo aquilo, é como se fosse um sonho. Depois é só pôr em prática. Então, meus amigos, é isso que eu vos peço. É você procurar botar em prática para seu próprio bem, não é? Aí você vai vendo, vai estudando, vai analisando e vai compreendendo. Ora, entrava-se naquele templo, né, que é a grande pirâmide. Passava-se pela iniciação. Depois aqueles iniciados, quando saíram dali, para onde é que eles iam? Para os templos. Cada templo era encarregado de determinados ensinos. É como se fossem aqui as faculdades, né? Só que era uma universidade só, uma única, com aqueles templos que correspondia. Tinha a época de estudar a medicina, outra engenharia, outra astronomia, outra arquitetura, e assim sucessivamente. É como hoje em dia. Não houve isso. O que aconteceu que atualmente a coisa não está mais como antes, tão aperfeiçoada, certo? Vejam uma coisa, por exemplo, nós temos ultimamente uma tecnologia fora de série, desde depois da revolução da indústria, né? Ali na Inglaterra, para cá, vamos supor assim, entre 100 e 150 anos, o mundo deu esse pulo, né? Vale se todos os homens estudassem, né? Todos, que eu digo são todos, estudassem, procurassem pôr em prática as coisas, né? Dos estudos, procurasse se autorreformar, talvez a gente tivesse até com mais tecnologia, porque toda essa tecnologia que a gente tem aqui já houve no passado, né? Grande civilização, mas depois é como eu falei, chega a um ponto que também a civilização se acaba, né? Eu costumo dizer, quando a gente vê assim, a situação que o mundo hoje em dia se encontra, né? Essas guerras, destruição do planeta, etc. Eu chamo isso de final de civilização. Claro, não é questão de o mundo se acabar, não. Também um dia vai se acabar, mas isso aí bota tempo nisso. Mas pelo menos a civilização, quando ela chega a um estágio que a gente está agora, não é? Um estágio de brutalidade, de materialismo, já é um sinal que pode haver uma grande catástrofe e dizimar mais da metade. E quem sobrar vai recomeçar tudo de novo. Aí vai ficar como no Egito. Isso tudo que foi construído vai virar o quê? Ruínas. Aí aqueles que ficarem vai ter que reconstruir tudo de novo. Isso aí é cíclico. A Terra, ela é cíclica. Ela tem seus períodos, né? A civilização tem seus períodos, tem a questão da lei do ritmo, né? Ela nasce, vai, tem seu apogeu, depois vai decaindo. A da gente atual, né? Nesse início do século XXI, essa nossa civilização atual, ela está nesse período, né? Já para a gente, que a gente tem, digamos assim, como diz a Escritura, um período de 120 anos de idade. Claro que é bem difícil, mas tem pessoas que acontece. Chega a 120 anos de idade, esse que vem daqui de baixo,
que está chegando aqui, ele agora já está vendo a decadência dessa civilização atual, desde quando ele nasceu. Pois é assim, meus amigos. Não há diferença. O que foi, será. Não é? E o que é, será. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Isso a gente viu e reviu. Tá certo, meus amigos? Então, a gente viu aí, eu mostrei a vocês como é o início da iniciação dentro da pirâmide, levei vocês até aqueles guias que iriam lhe conduzir ao meio da coluna vertebral, né? Quer dizer, a gente teve um descenso, depois estava fazendo o retorno, até ali o meio da coluna vertebral, né? Que eu falei até dos chakras, falei até de Kundalini, né? No outro vídeo. Então, dali para frente, vocês já viram como é mais ou menos a coisa. Como é que vocês têm que intuir, meditar, acender esses chakras, né? Porque a gente sabe que cada chakra, no homem comum, só funciona metade. À medida que você vai recebendo iluminação, você vai ampliando o giro dele, né? As chakras, esses chakras são energias sutis que a gente tem no corpo da gente, do mesmo jeito que essas energias se encontram no mundo, né? Veja que a gente tem uma limitação de visão, né? De audição, não é isso? De olfato. Já o cão, por exemplo, o cachorro, ele tem um olfato mais desenvolvido, né? A águia, por exemplo, tem uma visão mais desenvolvida e outros têm a audição, a visão mais desenvolvida, o olfato, a audição, cada animal, né? Assim é o homem tem sua limitação. Mas à medida que ele vai desenvolvendo nele as coisas, aí vai melhorando essas visões, digamos assim, abstratas que ele possa ter, né? Essas audições, né? Esse olfato, tudo é possível. Tudo é possível. Veja que aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está escrito nas Escrituras. Então vamos pôr em prática isso que a gente está dizendo agora, né? Todos nós, para a gente ver se vai se automodificando, já que a gente tem esperança de melhorar esse mundo que está aí, né? Pelo menos ver se deixa um caminho melhor para esse que vem trilhar, esse pessoal que está nascendo agora. Mas a gente só pode fazer isso sendo educado. Todo o segredo de tudo está numa coisa chamada educação. A educação é fundamental. A educação previne doenças, né? Doenças infecto-contagiosas, previne. Por exemplo, às vezes o cara não tem educação, chega na beira do rio, vai fazer seus despejos, vai contaminar aquela água. Lá embaixo, ele próprio vai beber. Não tem um ditado que diz que o homem cospe na própria água que bebe? É isso aí. Mas se ele tiver educação, ele vai fazer isso, né? Quantas vezes muita gente pega, vai, às vezes dentro do carro, bebe alguma coisa, come alguma coisa, depois pega o dejeto e joga fora. Não, vamos botar um cestinho, botar ali dentro. É assim que a gente vai se modificando, paulatinamente. Mas deve ter isso constantemente, não é fazer só uma vez só não. É constante. Cada coisa vai melhorando aos poucos. É assim, meus irmãos. Então, este vídeo a gente encerra com aquele da pirâmide, certo? Mas depois a gente volta a esses assuntos. Sempre a gente vai voltar aqui e acolá. Pode até aqui e acolá também aumentar um pouco mais sobre o que a gente estava falando, dessa iniciação dentro da pirâmide. Porque na realidade a gente está falando de qual pirâmide? Do templo nosso, né? Eu disse que a gente representa a esfinge, e quem está atrás da esfinge é o símbolo do templo do homem, do corpo do homem, né? Aquele símbolo daquela grande pirâmide simboliza, é o símbolo para todo homem da humanidade, digamos assim, para o homem universal, né? Então é isso aí, meus amigos. Tchau, valeu. Ó, não se esqueça, tocar no sininho. Quem não for inscrito, peça, se inscreva, ou do contrário, aconselhe um amigo, um conhecido, inscrever-se,
e dê uma curtida lá. Tchau.